Se paz, abençoados. Abençoados, eu quero fazer uma palhinha com vocês aqui a respeito de obras religiosas, né? Porque, na realidade, o sistema religioso, o sistema doutrinal e religioso, aos quais todos nós ficamos por um tempo submissos, né? Porque isso, na realidade, é submissão. Porque muitas das coisas que são pregadas, faladas ali, vai de confronto ao Evangelho. Não bate. Só que infelizmente, como a gente tem como nós estávamos debaixo de um período, né, de um período que a gente olhava para esses homens ali no altar, pensávamos, não, esse é o anjo de Deus, né? Então a gente tinha uma mente meio que voltada para isso, até mesmo indiretamente eles deixavam meio que a entender isso, né? Que eles eram o anjo da igreja. Então o que eles falavam ali a gente, ou então aceitava como verdade absoluta. Só que não. Quando a gente fica debaixo de um sistema, é igual o mito da caverna, né? É igual o mito da caverna. Só tem aquela realidade, só tem aquela verdade ali. E eles usam justamente esse mérito aí para eles, que eles são a única verdade. Só que eles te colocam em oposição a Deus. Essa é a verdade, eles colocam em oposição a Deus. Porque obras meritórias é se colocar em oposição a Cristo. Cristo no madeiro tirou esse escrito de dívida, como Paulo diz que é um escrito de dívida. A lei mosaica era um escrito de dívida para aquele povo. Como Paulo deixa claro isso, que era um escrito de dívida para aquele povo, esse escrito de dívida foi rasgado por Cristo pendurado no madeiro. Pregado no madeiro. Acabou. Só que o que os bonitos fazem, né? As religiões, o time religioso aí, né? Doutrinal. O que eles fazem? Trazem, suscitam novamente essa lei, né? Como vai falar lá, que é o véu de Moisés, né? Traz e coloca na igreja ali o pessoal, né? Igreja, e o pessoal abraça. Porque as pessoas não têm muito esse hábito de confrontar essas pessoas. Esses dito anjos da igreja. Na realidade, eles estão ali para tosquear, para enganar. Porque se não fosse assim, eles pregavam Paulo. Pregava texto e contexto para mostrar a realidade que cada cartalinha de Paulo para o povo está mostrando. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Se as obras são bênção ou maldição na sua vida. Se as obras são bênção ou maldição na sua vida. Vamos aos pontos, aos escritos. Não é filosofia humana. Não é manipulação de texto. É ir nos escritos. Vamos nos escritos. O cristão, na realidade, tem que crer em Cristo. Não no homem. Já começa aí. Existe muita idolatria dentro da igreja. Quando você trata aquele homem ali no altar, acima de Deus. E quando é que você faz isso, que você coloca ele acima de Deus? Quando muitas das coisas que ele pregam ali, a maioria das coisas que eles pregam, não confronta, não diz respeito ao Evangelho. Não diz respeito ao Evangelho. Aí você não confronta, na realidade você aceita aquilo ali. Isso aí já é uma idolatria, uma feitiçaria dentro das igrejas. Feitiçaria. Porque não condiz com o texto bíblico. São coisas extra-bíblicas que se vivem dentro das igrejas. Extra-bíblico. Quer ver um exemplo de extra-bíblico? Um exemplo de extra-bíblico. Fogueira Santa. Onde está escrito na Bíblia? Não tem? Corrente da libertação. Qualquer tipo de corrente aí.
É corrente de libertação, é corrente daquilo, corrente. Não tem. Repetidas rezas. Repetidas rezas. Que é comumente falada aí em algumas denominações. 10 Pai Nosso, 20 não sei quantas Maria. Onde está isso aí na Bíblia? Não tem, gente. Então, isso é tudo a fita de Israel, a areia de Israel. É uma porrada de coisa que se coloca aí. E aí no Evangelho não tem nada disso. Como tem um abençoado aí que fala que isso é macumbogélia. Não tem, gente. Então é que infelizmente a gente fica acredita nesses homens porque de princípio a gente entende que são homens instruídos de Deus ali, os anjos da igreja. Então muitas das vezes não confronta. Por quê? Muito mal as pessoas, isso é muito mal, as pessoas vão para dentro das igrejas, muito mal quando eles vão para dentro da igreja, eles não lêem a Bíblia. A maioria deles nem lê a Bíblia. O que foi pregado ali no altar, eles levam para casa, pronto, acabou, e joga a Bíblia de um lado, ou tenta dar uma lida ali por cima ali, mas na realidade não busca entendimento naquilo. Porque na realidade estão com o véu de Moisés. Está com o véu de Moisés. Vamos logo ao ponto, senão vai ficar muito extenso esse texto. Obras. Bênção ou maldição? É bênção ou maldição na sua vida? Obras meritórias. Obras meritórias. Que se fazem referência à lei mosaica. É bênção ou maldição? Romanos 11,6 já de cara. Romanos 11,6 já de cara. Já vai mostrar a divisão aí. Já vai mostrar logo o que é o que. Romanos 11,6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Opa! Quer dizer, pera aqui. Se é pela graça, já não é pelas obras? Do contrário, a graça já não é graça. Opa, já aqui, ó, divisão. Ó. Graça é graça, obra é obras. Não se mistura. A graça e a lei não se misturam. A graça e as obras meritórias da lei não se misturam. Por quê? Pelo Espírito da Graça, Paulo já vai falar os Gálatas 3,10. Gálatas 3,10 já vai falar assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí, o quê? Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É isso que você ouviu, meu irmão. É isso que você está ouvindo. Na realidade, uma ou outra vez você até ouviu isso aí dentro das denominações. Mas foi uma passada rápida. Ninguém dá uma explicação em cima disso. É uma passada rápida. As pessoas até... beleza, tá certo. Obras da lei, que se fala aí em Gálatas 3,10, é justamente batismo, que naquele período chama-se abluções, purificação através da água, batismo, são obras da lei, jejum, obras da lei, sacrifício, que se faz dentro das igrejas aí, que faz referência à lei mosaica, obra da lei, dízimo, pegou. Dízimo também, meu amigo, obra da lei. Na realidade, o dízimo foi para os levitas, né? Tem nada a ver com o povo gentil. E quem é o povo gentil? Naquele tempo eles já falavam que o povo gentil é aquele que não fazem parte da aliança de Israel, que não fazem parte do seio de Israel.
Ou seja, são todos os outros povos. Ou seja, eu, você, todos nós. Nós não faz parte da aliança de Israel. Nós não, nem nascidos nós éramos naquele tempo. Hoje, glórias a Deus, nós nascemos sobre o pacto sobre a graça eterna do Criador. Estamos debaixo de um outro pacto. Tem nada a ver com o pacto das obras. Tem nada a ver com o pacto das obras. Por quê? Nós não temos nada a ver. Vamos lá. Vou falar para você por que nós não temos nada a ver. Lá em Romanos 4,15 vai dizer assim: porque a lei meritória, a lei dada a Moisés para Israel, para que eles fizessem obras meritórias, para alcançar favor de Deus. Então era para aquele povo. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Lembra quando Paulo disse assim, que os gentios não tinham lei? Os gentios não tinham lei. Então os gentios não estavam em transgressão com Deus. O pecado que Adão tinha praticado caiu sobre todos os homens, certo? Certo. Mas as transgressões foram para Israel, porque eles receberam a lei. Eles foram incumbidos de observar as leis. Eles, não os outros povos. Tanto é que, como Paulo volta a repetir, Paulo diz que os gentios não tinham lei. Eles, os gentios, serviam de lei para eles mesmos. Ou seja, eles avaliavam: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eles não tinham lei própria. Porque essas leis foram dadas a Israel. Deus em sua ira encerrou este povo, que esse povo embaixo de obras, Israel, para que eles não entrassem no descanso de Deus. E o que é o descanso? É o descanso das obras meritórias. É o descanso das obras. O que é as obras na sua raiz, no seu contexto? É tudo o que Deus fez para que o homem usufruísse gratuitamente. Deus fez todas as obras para que o homem usufruísse gratuitamente. Só que Israel foi dada a lei mosaica para que eles não entrem no descanso. Por que Israel não tinha que entrar no descanso? Por quê? Por causa da desobediência desse povo e incredulidade. Vamos ler lá em Hebreus 3:10, Hebreus 3, do 10 ao 11. Já dá uma boa resumida nisso aí. Diz assim: por isso me indignei contra essa geração, Deus falando, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Nossa, Israel não conhecia o caminho de Deus. Embora eles fossem imbuídos da lei, os caminhos de Deus eles não conheciam. Porque os caminhos de Deus discernem espiritualmente e não fisicamente. Os caminhos de Deus discernem espiritualmente. Israel não era um povo da fé. Era o povo das obras. Por isso que Deus mandou a lei mosaica, para que eles vivessem embaixo de obras. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus 3:11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tanto é que as obras permaneceu até o ano 70, quando o templo vem abaixo, não é isso? Dá uma pesquisada aí, procura. A destruição de Israel no ano 70. Procura aí que você vai ver. Então essas leis duraram até o ano 70 ali. Na realidade, no âmbito espiritual, essas leis já tinham sido canceladas.
Quando Cristo foi para o madeiro, quando Jesus foi para o madeiro, quando Jesus Cristo foi para o madeiro, ali foi cancelado esse escrito de dívida que Paulo fala. Foi cancelado. Só que o povo era tão rebelde que eles permaneceram com a lei no âmbito físico por causa do templo. O templo ainda estava de pé, fazendo sombra, fazendo lembrança da lei em cima do povo, trazendo condenação na mente. É o que se fazem hoje dentro dessas igrejas. Deuteronômio 32:16 vai dizer o seguinte: com deuses estranhos o provocaram zelo, com abominações o irritaram. Quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, ou seja, em Salmos 95, 9, Salmos 95, do 9 ao 11, vai dizer ali, né? O quanto esse povo colocou Deus à prova. E mesmo Deus tendo, e mesmo eles tendo visto a obra de Deus, ainda assim eram incrédulos e praticavam suas abominações. Por isso Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no descanso e mandou a lei mosaica. Aí lá em Gálatas 3,19 vai dizer assim. Gálatas 3,19 diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Qual que é a razão de ser da lei, então? E Paulo continua dizendo assim: foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Aí você teólogo de plantão. Você teólogo de plantão. Ah, então por que Deus mandaria a lei? Aí a explicação. Por que Deus mandou a lei? Você é o teólogo de plantão. Tá aí a explicação. Gálatas 3,19. Foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Romanos 5,20 vai dizer assim. Romanos 5,20 vai dizer assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sobreveu a lei para que se avultasse a ofensa. Por quê? Até então, é como a gente fazer uma alusão, como a gente for fazer uma alusão aqui, se numa avenida não tem um radar, e nessa avenida não tem legislação nenhuma, eu posso ser multado por excesso de velocidade? Judicialmente não. Não posso. A avenida não está sinalizada. Não tem placa, não tem placa, não tem radar. Não tem lombada. Então, judicialmente eu não posso ser indiciado. Não posso ser culpado. Não posso ser culpado. Agora, se amanhã depois eu volto nessa avenida aí, já tem placa, já tem radar, já tem lombada, já tem toda a sinalização necessária. Se eu ultrapassar o limite de velocidade a qual diz nas placas, aí sim eu posso ser judiciado. Aí sim eu posso ser intimado. Porque aí eu infringi uma lei. Então assim estava aquele povo. Não tinha como mostrar para eles que eles estavam transgredindo, provar para eles que eles estavam transgredindo, sem que tivesse uma lei. Então se diz que naquele período era um período da inocência, digamos assim. Digamos que era um período da inocência. Mas depois que a lei veio, já não tem mais inocência. A lei está aí. Ou seja, o radar foi colocado. A placa de sinalização está aí.
Se você quer ultrapassar o limite de velocidade, ou seja, se você quer transgredir a lei já tinha sido estabelecida sobre eles. Por isso que foi mandada a lei para eles. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa. Aí sim. Aí isso já suscita a ira de Deus, né? Que diz? Paulo vai dizer assim, em Gálatas 3:23, vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nelas encerrados, tá vendo aí? Esse povo não tinha como fugir. Eles estavam encerrados dentro dessa lei. Estavam sob a tutela da lei e neles encerrados. Então não tinha esse negócio de falar assim: eu não vou praticar essa ordenança, não vou praticar aquilo, não tem isso. Não vai praticar? A maldição está garantida sobre a sua vida. Era assim, gente. Essa era uma lei que os mantinha presos a obras meritórias. Presos também, sim. Pois era um escrito de dívida para eles. Então eles estavam presos nesse escrito de dívida. Ou aliança, como queira falar. E eram 613 ordenanças que esse povo tinha que praticar. Da lei. 613 ordenanças. Como o Tiago disse, né? Tiago diz o seguinte. Tiago 2:10 vai dizer assim: pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Quantos preceitos da lei se praticam dentro das igrejas hoje? Das religiões? As igrejas. As igrejas... Gente, eu faço, entre aspas, as igrejas, porque nós que somos as igrejas de Cristo. Não é paredes, não é templos. Somos nós. Quantas obras da lei que se faz dentro das igrejas? 2? 3? 4? 5? São 603 ordenanças da lei. E aí? E o restante? Tiago fala. Mas se tropeçar em um ponto, torna-se culpado de todos. Vocês então tinham que praticar os 613, não 5 só. Só 5. Vamos pautar aqui: jejum, sacrifício, batismo, abluções. Aqui, abluções é o próprio batismo. E aí? E o restante? Em resumo, gente, essa lei mosaica foi para Israel. E só eles estavam embaixo desse escrito de dívida. Só eles. Não era o povo gentil. O povo gentil não tinha nada a ver com essa aliança. Tanto é que para o povo gentil fazer parte da comunidade de Israel, a lei os obrigava a circuncidar. Querem fazer parte das obras meritórias aí da lei mosaica? Beleza. Querem fazer parte do povo de Israel? Beleza. Circuncisão. Eles tinham que se circuncidar para fazer parte desse povo, das obras. Porque na realidade não foi para os gentios, foi para Israel. Se um gentil eventualmente quisesse entrar, aí é problema dele. Aí tinha que circuncidar. Vamos ver aqui o que tem mais aqui para nós. É isso aí. Esse povo estava debaixo de maldição. Mas aí, em Romanos 10:4 vai dizer: o fim da lei é Cristo. Tá vendo porque se não se pratica mais a lei? Porque o fim não é o começo. É o fim da lei é Cristo.
Quando se fala lá em Colossenses 2,14, vamos ler lá em Colossenses 2,14, diz assim: tendo cancelado o escrito, quando Paulo fala que o escrito de dívida é justamente a lei mosaica, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele removeu ou deixou esse escrito de dívida? Essa é a pergunta. Removeu ou deixou? Removeu. Cria no escrito, gente. Removeu. Retirou. E o fim da lei é Cristo. Fim, não começo. Então por que a gente continua com os preceitos da lei mosaica dentro dos templos religiosos? Dentro das chamadas igrejas? Por que a gente continua? Não dão crédito a Cristo. Tornam Cristo um verdadeiro mentiroso. Essa é a verdade. Pisam no sangue de Cristo. Anulam aquilo que Cristo fez. Retirando daquele povo aquela lei de condenação que existia sobre aquele povo. O escrito de dívida que existia sobre o povo. E no sangue dele unificou todos os povos, tornando-se um só povo, sendo Cristo o cabeça. Então eles anulam tudo isso, porque trazem para você obras meritórias. Dízimo, batismo, sacrifício, penitência, circuncisão, guardar sábados, festas religiosas, Santa Ceia, que na realidade é Páscoa, Santa Ceia na realidade é Páscoa. Rudimentos e preceitos da lei, tudo cancelado por Cristo. Tudo cancelado por Cristo. As religiões, na sua ganância e altivez, trouxe de volta aquilo que prendia a lei, prendia aquele povo. Mas por top ganância que eles fazem isso. Por top ganância. Coloca o povo cativo em uma lei cancelada, que prende o povo em preceitos e dogmas religiosos, colocando-os opostos a Cristo e em maldição. Em Gálatas 3:10. A liberdade que aquele povo, Israel, almejava tanto, a liberdade que eles almejavam tanto, era que alguém livrasse eles dessa lei de condenação e morte que existia sobre eles. E veio. Gálatas 4, do versículo 4 ao 5. Gálatas 4, versículo 4 ao 5, vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Não foi para me resgatar, não foi para resgatar você. Nós já nascemos com toda a obra de Cristo consumada. O reino de Deus estabelecido sobre todos os espíritos dos filhos de Deus. O reino de Deus estabelecido. Então é para salvar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Gálatas 3:15, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou, nos quem? Eu, você? Paulo está falando aos Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Leia lá, Gálatas 3:13. Realidade, gente, a gente foi manipulado há milênios. Há milênios fomos manipulados por essas religiões e filosofias. Pois ao juntar os pergaminhos e criarem a Bíblia, eles juntaram o pergaminho e criarem a Bíblia, isso foi sempre no intuito de monopolizar o poder e manipulação dos textos. E isso já vem dos concílios, já vem dos concílios fazendo isso. Os primeiros concílios religiosos já foi nesse intuito, monopolizar o poder e manipular os textos bíblicos.
Por isso está aí. Desde há milênios nós já vem sendo manipulado. E não é interesse das denominações ou as religiões te livrar disso. Porque se quisesse te livrar, pregava o que Paulo trouxe, a graça. Eles não pregam. E quando eles pregam, passa um versículo rápido. Você praticamente nem entendeu o que foi falado ali, mas foi. Não submetam, gente, a preceitos ou dogmas religiosos, que isso não vale a pena. Paulo vai dizer o seguinte, que tudo isso é rudimentos fracos e pobres. Rudimentos fracos e pobres. Que não santifica ninguém. Fazer obras a dizer que é para Deus não tem nada a ver com obras religiosas. Não tem nada a ver com obras religiosas. E sim com atitudes naquilo ou naquele que você crê. Com atitudes. Quer ver? Jesus diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Jesus pontua. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Ó, qual que é a obra de Deus? Crer. Só. Ele não colocou aqui obras. Senão Jesus teria dito o seguinte. Vamos formular uma outra frase aí que Jesus poderia ter falado se fosse por obras. A obra de Deus é esta: que façais as obras meritórias, que façais as obras da lei. Ele falou isso? Não. Ele falou que creais naquele que por ele foi enviado. João 6:29, né? A obra de Deus se resume em crer em Cristo. Crer em Cristo. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós. Olha que incrível. Olha a graça de Deus, o que faz com a gente. É uma coisa maravilhosa. Presta atenção, que coisa linda. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Olha que lindo. Não de obras, para que ninguém se vanglorie. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem da gente. Olha o que ele fala, não vem de vós. É dom de Deus, ou seja, é um dom gratuito de Deus dentro de você. Essa graça, essa fé que você diz professar em Deus, é um dom de Deus. Não de obras. As obras são opostas a Cristo. Aí Tiago vai dizer assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Tiago vai dizer isso. Quando a promessa foi feita a Abraão, não existia a lei. Ou seja, então Abraão não estava na prática de obras meritórias. Porque quando a promessa foi feita a Abraão, a lei não existia. Então não tinha obras meritórias, não tinha obras da lei. Pois foi pela fé que ele foi imputado à justiça. Ele creu e em cima dessa crença tomou posição. Não em cima de obras meritórias da lei. Pois essa não existia. Volto a repetir, não existia. Abraão creu em Deus. Ele creu. No princípio ele creu, acreditou. O que é crer? Tomar por verdadeiro. Crer é tomar por verdadeiro. Esse é o crer. Então Abraão creu. Acreditou. E por essa crença, ele tomou atitude. Confiante em Deus. Tá vendo como é crença? Confiar. Tomar por verdadeiro aquilo que Deus lhe falou. Não debaixo de obras.
Vamos continuar aqui. Crer é tomar por verdadeiro. E assim são os da fé. Crer é tomar por verdadeiro. Assim são os da fé. No que Cristo fez. Assim são os da fé no que Cristo fez. Cancelou o que Cristo fez? Cancelou o escrito de dívida para pôr em liberdade os que estavam cativos nessa lei. Pôr em liberdade. E assim no seu sangue unificou o povo, vivificou os espíritos, que aquele povo, o espírito daquele povo, por estarem afastados de Deus, né? Por todos os homens estar afastados de Deus, e principalmente Israel, porque Israel estava debaixo de uma aliança que os separava cada vez que eles não cumpriam a lei. Vivificou o espírito, né? E hoje não estamos debaixo da lei. Por isso tudo se fez novo. Já nascemos salvos, libertos, abençoados, com todas as sortes de bênçãos. Já nascemos. É o próprio Deus em nós. 1 Coríntios 15, 2. 1 Coríntios 15, 2. O próprio Deus está sobre tudo e sobre todos. Para finalizar, eu vou direto ao que Paulo diz. Paulo considerou refúgio, esterco. Paulo considerou esterco, refúgio, o que aprendeu no judaísmo. E é o que essas igrejas hoje fazem dentro dessas denominações. É o que se faz dentro dessas denominações. Praticam o judaísmo. Não é o cristianismo. Não é o crer em Cristo. E sim judaísmo, que tem como base a lei mosaica. Aí Paulo fala assim: bem que eu poderia confiar na carne. Confiar na carne, quando Paulo fala nesse texto e contexto aí, ele aponta mediante as obras. Nesse texto, o contexto em Filipenses que Paulo vai falar, ele fala mediante as obras. Tanto é que ele cita ali circuncisão. As obras meritórias, circuncisão. Paulo vai dizer assim em Filipenses, aí vocês leem aí em casa aí, fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Filipenses 3, do 4 ao 8. Filipenses 3, versículo 4 ao 8. Vocês leem aí em casa aí para vocês verem. O oposto de crer é isso. Porém, os que estão em obras religiosas meritórias não entram no descanso, pois vivem em uma luta por bênção, por santificação, por liberdade. As algemas que são colocadas na vida deles, em suas mentes, imputadas por espíritos de doutrina dentro dessas denominações, são espíritos de doutrina opostas a Cristo, que não fazem referência à lei mosaica, aliás, que não fazem referência à graça. Não faz referência à graça. É o oposto. E se diz praticante da lei mosaica, assim como eu tinha falado agora há pouco, da lei mosaica. Mas nem o que está dentro da lei mosaica eles praticam. Praticam coisas extra-bíblicas. Se da lei mosaica já não é para praticar, imagina coisas extra-bíblicas. Paulo vai dizer o seguinte: se um anjo, ainda que um anjo que desça, que pregue evangelho diferente, o que é evangelho? Boas novas. E o que é pregado dentro dessas igrejas? A tal boas novas deles, que vá além daquilo que vos temos passado, seja esse maldito. Seja o evangelho que Paulo estava trazendo, ele disse que aquilo ali era a base, né? Paulo disse que ali era a base, o fundamento, né? É isso, me veio à cabeça agora. Paulo disse que o que ele estava lançando era o fundamento, e qualquer coisa que caia seja fora do fundamento que Paulo estava pregando, seja esse maldito. Paulo diz isso.
Os fundamentos estão ali na graça, nas cartas de Paulo. A graça. Ali é fundamento. Você não pode basear sua vida numa caminhada em pensamento, que nem Paulo diz, sede renovado pela transformação da vossa mente, para provar o que é bom e perfeito, né? Então, sede transformado mediante a vossa mente, pela renovação da vossa mente, em espírito. É para ser transformado em espírito, na sua mente. Porque você não pode basear sua vida em doutrinas e dogmas religiosos. Não pode. Porque não estaria na base que Paulo diz. O fundamento que Paulo diz, não estaria. Sua vida tem que estar no fundamento. Se for fora do fundamento, você não consegue construir uma casa fora do fundamento. Essa casa fatalmente vai vir a desabar. Você tem que estar no fundamento, na graça estabelecida por Deus. Cronologicamente, todos nós já estamos debaixo dessa cobertura de Cristo. A graça já foi estabelecida por Deus, cronologicamente. Mas na sua mente é imputado em você, dentro dessas denominações, que você está em pecado. Deus vai descer a mão sobre você se você não der o dízimo. Se você não fizer seu sacrifício, você está dando mole para o pseudo diabo. Isso é condenação na sua mente. E o povo vive embaixo desse engodo. Beleza, pessoal? Pense. Avalie o que eu falei. Porque o que eu falei não é doutrina religiosa nenhuma. Está escrito. É só você procurar, volte o vídeo. Está escrito. Procure, avalie, pense. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso já foi falado. Isso já foi Paulo que disse. Para eles. Quanto mais para nós, que já nascemos com a graça estabelecida. Liberdade. Para aquele povo era liberdade da lei mosaica, que os aprisionava sobre obras meritórias. Colocado dentro dessas igrejas, jejum, batismo, sacrifício, dízimo. Olha, dízimo, que as igrejas mais pregam aí. São obras canceladas, fracas e pobres. Beleza, pessoal? Um abraço. A graça já foi estabelecida, gente. Sejam libertos agora nas suas mentes, em espírito. Graça e paz.